está por aqui. Não só nas quintas, mas também nas terças. Terças e quintas-feiras são nesses 2 dias que as noites são para receber entrevistados, entrevistadas e levar assuntos importantes para o nosso grande público aqui do Instagram, do OG Notícias, onde temos mais de 90 mil seguidores. Gratidão a todos que passam a nos acompanhar. Estamos também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiano Notícias. Hoje, mais um assunto importante aqui, assunto palpitante. Nós vamos falar aqui hoje sobre os funcionários da Prefeitura de Iporá. E falar dos funcionários é através da entidade que os representa. E qual é essa entidade? O Sindiporá, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iporá. E para falar com a entidade, claro, a presidência da entidade. Está aqui a Denise Pinheiro, vai ser a nossa entrevistada para falar sobre Sindiporá, sobre os funcionários da Prefeitura, sobre muitas questões que têm a ver com esses funcionários. Denise, mais uma vez eu te recebo aqui, e sempre que você vem aqui, a gente fala de assuntos importantes, que é esse que faz o serviço público municipal. Porque sem os funcionários da Prefeitura, a gestão não funciona. Muito bom ter você aqui de novo. Boas-vindas. Boa noite, Valdeci. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais do Oeste Goiano. E vamos falar sobre nós, servidores públicos. São mais de 1.000 funcionários, né, Denise? São entre os efetivos e comissionados e contratos. Quais são os números precisos? Então, efetivos, a gente tem mais de 800 efetivos. E o restante são contratos e comissionados. Aí passa de 1.000. Isso. E é esses mais de 1.000 funcionários é que faz Iporá ser limpa, ter a saúde pública, ter a educação municipal, enfim, são muitos e muitos serviços feitos por esses mais de 1.000 funcionários. E no caso do Sindiporá, estão filiados a eles, esses que são os efetivos, né? Sim, os nossos filiados são todos efetivos. Sim. Nem todos os 800 estão filiados, né? Infelizmente, não, mas é um clamor que seja. Um clamor é um anseio muito grande da entidade, do Sindiporá, que todos os servidores de Iporá e também da região, que a gente representa a região, né? Nós representamos aí 4 municípios, Iporá, Amorinópolis, Diorama, Ivolândia e Moiporá. Então, que em todos esses municípios a gente consiga trazer os servidores para o sindicato. Muito bem. E se fosse mais unido, tivesse mais, a entidade estaria mais fortalecida. Mas, Denise, a gente percebe que o Sindiporá é atuante. Você, como presidente, sua diretoria, muita coisa acontece e a gente vê aí que está sempre em destaque a luta de vocês na defesa. E agora vamos começar falando de algo que recentemente foi muito badalado. O assunto IPASI, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Iporá. O IPASI é a autarquia que cuida de recolher recursos para fazer a aposentadoria dos funcionários da Prefeitura. E, Denise, esse assunto do IPASI rendeu muito ultimamente. Sim. O IPASI, o nosso Instituto de Previdência, é uma coisa que vem nos preocupando muito. Por quê? Justamente porque não está acontecendo os repasses devidos que era para acontecer. E aí vem aquela bola de neve, uma pessoa, uma gestão querendo jogar a culpa em outra gestão, e por aí vai. Só que, quando chega a vez do próximo, o próximo não assume as dívidas dele, né? Aí ele quer falar que a culpa foi do antecessor. E na campanha eleitoral todos prometem e se comprometem de que vão honrar os compromissos financeiros. Com certeza, porque um dos gargalos do município hoje é o nosso Instituto de Previdência, né? Porque está com uma dívida milionária, tem uma dívida muito grande com o Instituto de Previdência, que não é uma dívida de mais de 10 anos que ela vem, sim, mas é uma dívida que ela tem mais de 10 anos, que ela vem muito se arrastando com falta de pagamentos de parcelamentos e reparcelamentos. Aí eu digo para você que não. Porque essa dívida ela começou lá em 2008, com um parcelamento em 240 vezes. Só que o sucessor desse que fez a dívida, ele pagou os parcelamentos do seu antecessor,
veio pagando corretamente os parcelamentos mensais, pagou a parte patronal e funcional e deixou o IPAZI em dias. O que sucedeu a esse gestor também pagou os parcelamentos, mas aí já começou a dar uma desequilibrada na parte patronal. Mas os parcelamentos também foram pagos. Muito bem. Essa é uma história aí resumida, mas nós vamos conversar muito sobre isso aqui hoje, sobre as contas do IPAZI. Agora, Denise, para começar, de fato, eu quero voltar aqui aquele dia 20 de outubro, aquela segunda-feira, aonde lá na Câmara apareceu o projeto de lei e que mobilizou, vocês já vinham mobilizando na semana anterior, e naquele dia 20 de outubro, a Câmara estava lá lotada de servidores, cartazes, o pessoal inflamado, porque naquele dia ia entrar em votação um projeto de lei que vocês consideravam nocivo para os funcionários da Prefeitura. Vamos iniciar, então, portanto, nossa conversa sobre esse, que é um dos fatos que mais repercutiram ultimamente, quando aquele forte movimento dos servidores municipais de Porá resultou na retirada de pauta de um projeto de lei que poderia agravar ainda mais a situação financeira do IPAZI, o Instituto de Previdência e Assistência do Servidor de Porá, responsável pela administração das aposentadorias e benefícios dos servidores públicos municipais. Agora, Denise, queremos ouvir de você, aquele projeto foi retirado, a pressão era muita, e tinha nele lá algo muito nocivo. Explique para nós aonde que aquele projeto ia prejudicar os servidores. Então, esse projeto, o referido projeto, é o projeto de número 3 de 2025, do mês de julho. Ele foi apresentado... Ele tinha sido feito no mês de julho? Ele tinha sido feito no mês de julho. E ele foi apresentado e colocado em votação no mês de setembro. Quando ele foi colocado em votação no mês de setembro, que a gente teve acesso a esse projeto, porque esse projeto ele não passou pelo sindicato, pelo aval do sindicato. Então, quando a gente teve acesso a esse projeto, a gente viu aqui, olha, vai aumentar a contribuição da parte patronal. Nossa, contribuição da parte patronal é 19 ponto alguma coisa, vai aumentar para 22 e depois é para 36. Significa que a prefeitura ia assumir mais... Ia assumir mais compromisso. Compromisso de repasse. Só que aí vem as famosas pegadinhas, né? Dentro do projeto, que se a gente não ficar atento, ela passa desapercebida por todos nós. E quais pegadinhas eram essas? Aí tinha o seguinte, no inciso 2º desse mesmo projeto, falava que o plano de custeio de que se trata essa lei será revista anualmente. Mas, no artigo 2, ele falava o seguinte, ficam revogados os seguintes dispositivos. Primeiro, artigo 7º e 8º da Lei Complementar de 5 de 2008. E o inciso 2º dos artigos 2º do artigo 80 da Lei Complementar 7 de 2006. Se você só lê assim, você não vai saber nem o que é. Tem que voltar lá para saber Aí o que você tem que buscar nessa lei para saber qual que é o artigo 7º e 8º e qual que é o segundo da lei do artigo 80. E o que diz? E aí, no que eu fui buscar, eu falei, mas isso aqui está falando do aporte. Aí, quando eu vi que falava do aporte, eu pedi a palavra para os vereadores, eles suspenderam a sessão e a gente foi falar sobre isso. E a gente praticamente falou... na sessão do mês de setembro todo a respeito disso aqui, porque eu falei, olha, não tem condição, vai retirar o aporte, isso aqui é lei, direito adquirido, servidor não se mexe. Desobrigando de fazer aporte. Ia revogar os artigos, então não ia ter mais aporte. Ah, mas está aumentando a contribuição patronal. A contribuição patronal é um gargalo que a gente tem aí, justamente que o Poder Executivo tem dificuldade de repassar para o IPAZI. E não tem uma lei que obrigue ele a pagar, as multas são muito baixas. Então, assim, já ia tirar, porque o aporte ele é o quê? O aporte é o equilíbrio, é o equilíbrio das contas. Então, por isso que é repassado esse aporte. E essa lei, e esse segundo, que fala o primeiro do aporte, e depois fala de quê? Teve um decreto que atualiza o aporte. Então, o aporte hoje está em R$ 733.033,33.
Tem que ser pago isso Tem que ser para pago equilibrar todo mês, para equilibrar. Então, ele é o equilíbrio. Mais de 700 mil. Isso. Aí a gente alertou e eu falei, olha, eu não gostaria que isso aqui passasse. A gente sentou com os vereadores, explicou o motivo, falou. E aí surgiu aquela interrogação na cabeça de alguns vereadores e falou assim, não, então vamos pedir vistas do processo. Vamos pedir vistas desse projeto de lei. Foi pedido, aí era foi setembro. Tudo conversado. Era setembro. Para deixar para outubro. Para deixar para voltar em outubro. Então, assim, foi pedido vistas, e aí foi pedido que o presidente da Câmara contratasse um especialista para dar uma segunda opinião sobre o projeto de lei, e isso também foi feito pela Câmara. E aí, a gente conversando, alguns vereadores falaram que ia pedir vice, mas quem acabou pedindo vice foi a vereadora Cláudia, que é a líder da prefeita. Ela pediu vices do processo até que fosse apresentado um outro advogado que desse uma segunda opinião. Só que quando esse advogado veio dar a segunda opinião, que ele fez um estudo sobre a segunda, ele só baseou apenas no aumento da parte patronal e não focou na retirada do aporte. Então, para nós, tinha ficado a mesma coisa. Ele veio e focou nesse aumento aqui, que daria para dar um respiro, né, porque ia aumentar a parte patronal, mas não se atentou na retirada dos aportes. Então, foi aí que a gente novamente não concordou. Não, a gente não quer que tire. Direito adquirido de servidor não se mexe. Isso aí é o equilíbrio. Sim. E aí foi onde surgiu o quê? A manifestação que a gente levou para a Câmara no dia 20 e no dia 21. Tanto o Sindiporá quanto o Sintego. A gente se reuniu, eu, Isabel e o Paulinho, fomos discutir isso aqui e sobre o aporte. Exatamente. Era o dia 20, então, naquela data, houve a grande mobilização e o despertar para a questão. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Nós estamos aqui com a Denise Pinheiro, que é presidente do Sindiporá. Estamos aqui numa transmissão que parte aqui do Oeste Goiano, aqui do nosso estúdio, na Avenida 15 de Novembro, 1771. Agradecendo a tantos que estão nos acompanhando. Uma transmissão que tem apoios do Baratão Shopping, que é o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender quem mora em Porá, atender até pelo WhatsApp. Sim, quem mora no bairro de Porá pode pedir pelo 649-8154-1495 e pedir e receber do Baratão na compra pelo WhatsApp. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Essa transmissão tem apoio também da Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial, empresa da Maiara e do Endel. Bioenge Soluções Ambientais, o contato da empresa é o 649-9623-5621. Estamos aqui nessa transmissão com apoio do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Porá, na Avenida Pará 365. Tem também serviço de coleta em Amorinópolis, Jalpaci e Piranhas. Temos apoio aqui do Mais Delivery, que é o aplicativo que chegou em Porá e chegou para ficar e está agradando todas as famílias. O Mais Delivery é aquele aplicativo que você precisa baixar aí no seu celular para pedir e ter em casa pizza, sanduíche, bebidas, enfim, Mais Delivery, baixa aí no seu celular. As empresas de Porá da área de alimentação e de bebidas estão cadastradas no Mais Delivery. Daí é só pedir e receber em casa, inclusive agora recentemente, você pode inclusive desfrutar do desconto OG 10% no Mais Delivery. Vamos continuar aqui falando com a Denise. Denise, e com relação àqueles dias 20 e 21, aí no dia 21 foi proposto fazer uma sessão à noite. Para mobilizar mais, e realmente teve uma grande mobilização, e aí a retirada do projeto da pauta. A pressão foi tanta e teve que retirar. Agora, Denise, você lembra de algo assim na história de Porá, de sindicalismo, de que tenha tido tanta mobilização? Olha, da minha participação, foram poucas vezes que teve. Justamente sobre isso, eu me recordo da época da licença maternidade, que a gente derrubou o veto do então prefeito José Antônio, que ele vetou a licença maternidade de 6 meses. Então, a gente também foi para a Câmara, então a gente também fez uma manifestação das mamães que estavam gestantes e aquelas que haviam ganhado neném fazia pouco tempo. Então, que eu me lembre,
foi só essa vez. E agora que, graças a Deus, o pessoal despertou para que nós, servidores, não aceitemos tirar nossos direitos. Muito bem, Denise. E foi retirado de pauta, alegando lá que iam refazer o projeto, dialogar e fazer um projeto que contemplasse melhor a categoria. E, de fato, está acontecendo? Que notícias você nos dá agora da movimentação de bastidores com relação a esse projeto? Não, até o momento, depois da retirada do projeto, a gente ainda não foi comunicado. Não foi chamado? Não foi chamado para discutir, para conversar, para ajudar. Até o momento, não. Muito bem. Denise Pinheiro, presidente do Sindiporá, sendo aqui a nossa entrevistada. Denise, falando agora do IPAZI, nós já falamos aqui, você já citou que essa dívida do IPAZI, essa situação precária nas contas do IPAZI, que vem perdurando aí anos e mais anos, e mandatos. Na verdade, sim, é essa. Né? Eu quero que você agora nos fale sobre a situação do IPAZI, o Instituto da Previdência e Assistência dos Servidores de Porá, essa autarquia que cuida de aposentar os funcionários da Prefeitura. Eu quero que você fale para nós agora da situação do IPAZI em números, questão dos cifrões. Então, isso é muito interessante, muito importante. Por quê? Nós, do sindicato, a gente sempre, todos os anos, desde quando eu assumi, e eu via também outros, depois que eu assumi, eu vi outros documentos lá, então, todos os anos, o sindicato recebia um chamado termo de verificação de caixa do IPAZI. O último que eu recebi foi em 2024, referente a 2023, era outra gestão. Em 2024, quando findou a gestão, já em 2025, no dia 6 de março, eu fiz porque eu sempre recebi em janeiro, eu fiz um documento pedindo à atual gestora, que era na época a doutora Franciele, o termo de verificação de caixa de 2024, no ofício número 57 de 2025, e não recebi o termo de verificação de caixa. Quando foi em maio, eu recebi um termo de verificação parcial, porque ela falou que eles ainda não tinham fechado o dezembro de 2024. Então, ela não poderia me dar o termo de verificação de caixa referente a todo o ano de 2024, que era o que a gente sempre recebia, né? Porque depois a gente recebia mensal. Então, eu recebi um resumo que tinha o seguinte: aqui os parcelamentos, os reparcelamentos que tinham sido feitos e que a dívida. Em resumo, os débitos que são oriundos de reparcelamentos e não podem mais ser repactuados somam a importância de R$ 5.700.743,62. Por fim, restam débitos de contribuições patronais e apostos dos meses de setembro de 2024 a março de 2025, cujos valores somam a importância de R$ 12.088.132,81. Ressalta-se que o débito em aberto está sendo objeto de novo acordo de parcelamento. O processo está em análise pelo Ministério da Previdência e informo ainda que, durante a negociação, a Prefeitura repassou ao Instituto, nos meses de abril e maio, o valor de R$ 1.419.614,61, valor referente aos parcelamentos que não podem mais ser reparcelados. Portanto, após o levantamento, conforme termos de acordo e diagnóstico de contribuição não repassadas, o saldo devedor aproximado do município de Iporá com o Instituto de Previdência soma o valor de R$ 50.727.388,54. Isso aqui... 50 milhões isso em maio. 50.727.000 e tanto. Após levantamento, conforme termos de acordo de diagnóstico de contribuições não repassadas, o saldo devedor aproximado do município de Iporá com o Instituto de Previdência soma o valor de 50.727.000 e mais alguma coisa. Realmente é uma dívida milionária. E isso eu recebi no mês de maio.
Maio. Mês de Da gestão do mês de maio. Posteriormente, em agosto, porque a gente sempre vinha cobrando, né? Por quê? Porque quando ela me mandou esse termo de verificação, a gente pode observar que foi feito um pedido pela prefeitura de parcelamento e reparcelamento daquelas dívidas que poderiam ser parceladas, que a gente tem aqui o projeto que foi feito em maio, dia 23 de maio, de parcelamento e reparcelamento, que foi aprovado pela Câmara. Esse parcelamento que foi feito em 2025, das dívidas de 2025, e os reparcelamentos que poderiam ser reparcelados da dívida anterior, foi feito em maio e foi reparcelado e parcelado. É interessante, né? Parcela, depois reparcela e vai seguindo. Aí o reparcelado não pode fazer um reparcelamento. Não, a terceira vez não pode. Não pode. Pode parcelar e reparcelar uma vez. Situação difícil, né? Hein? Mais de 50 milhões de dívida do IPAZI. E o saldo hoje? O saldo hoje é um mistério. Porque até hoje a gente não recebeu. Ó, em agosto, eu fiz novamente um pedido para saber como que estava. Está aqui a tabela, que foi me encaminhado, com os pagamentos. Beleza. Mas tinha uns ainda que ainda estavam, porque que só falava o seguinte, sobre resposta do ofício 212, sobre os pagamentos da parte funcional da Prefeitura ao IPAZI em relação aos meses de maio, junho e julho. Funcional. Aqui não fala de parcelamentos e nem de reparcelamentos que foram pagos. Não foi. Só a parte funcional. Tá, e o saldo realmente? Certo. Não tem. E aí, não. E aí, em agosto, foi pedido novamente para saber a tabela, né, de que estava em atraso. Aí veio a quantidade de parcelas que estavam em atraso. Em relação a 2023, porque são 19 parcelamentos, entre parcelamentos e reparcelamentos. Aí tinha uns que tinha 3 parcelas em atraso, tinha outros, isso aqui, agosto. Tinha outros que tinha 6, tinha outros que tinha 1. Tá? Aí estava dando um valor aqui, em agosto, de R$ 4.3.519,04. É impressionante. Impressionante a dívida, Denise, e é impressionante também esse número aí que você diz. Por 19 vezes parcelou-se ou reparcelou-se dívidas, não é isso? Parcelou e reparcelou dívida. Por 19 vezes. Por 19 vezes. E aí, você olhando na tabela, você pode observar que a primeira aconteceu em 2008, certo? E aí depois a próxima... ultimamente isso aconteceu mais frequentemente. E depois a próxima foi de 2023 para cá. E aí acelerou. Aí acelerou. 2008 teve uma primeira vez. E nos últimos anos, de 2023 para cá, aí acelerou de fato. Porque a gente estava vendo que já tinha muitos em atrasos. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a pedir que o Instituto de Previdência fizesse o bloqueio, que era o que era habitual de fazer quando o gestor não paga os parcelamentos e os reparcelamentos, fazer o bloqueio. E a gente havia pedido que o Instituto fizesse o bloqueio. Na Receita da Prefeitura? No FPM? Isso, no FPM. A gente havia pedido no dia... no dia 29, antes do dia 29. E aí, no dia 29, decidiu-se que ia fazer o bloqueio. Mas aí, novamente, a prefeitura veio e pediu que desse mais 15 dias, que ela iria pagar os parcelamentos e reparcelamentos, que foi através deste, aqui, ó, dia 16 de setembro, porque ela tinha pedido a coisa, deu mais 15 dias para ela. No dia 16, no dia 15, venceu o prazo dos 15 dias, não foi pago. No dia 16, o IPAZI passou isso aí para a gente como resposta da prefeitura, que estava aguardando o parcelamento da PEC 66, que virou emenda 136, para dividir todas as dívidas em 300 vezes. É o documento que a presidente mostra aqui, o documento chama Contra Notificação Extrajudicial número 005/2025. E aí porque essa foi a notificação extrajudicial. Está aqui, notificação extrajudicial. É essa questão, gente, do IPAZI em Porá,
com informações aqui da presidente, a Denise Pinheiro. Denise, e o saldo realmente é um mistério. Porque, como eu já havia falado para você, a gente vem insistindo. Então, dia 16 de setembro eu pedi bloqueio, não aconteceu. Dia 19 de setembro eu pedi novamente os valores que a Prefeitura de Iporá está em débito com o Instituto de Previdência, não tive resposta. Em 19 de setembro eu já havia solicitado anteriormente, pedi novamente o bloqueio, não tivemos resposta do ofício e nem o bloqueio. Dia 23 de setembro, novamente pedimos, né, que fosse tomada providência e passasse para a gente agir, não tivemos resposta. Dia 6 de outubro, a mesma coisa, pedimos a mesma coisa, a reunião do Conselho, para o Conselho fazer o bloqueio, não tivemos resposta. Pedimos depois, também no dia 6, pedimos uma reunião com a atual, que era a atual gestora do IPAZI, com uma comissão diretamente do sindicato, não obtivemos resposta para a reunião. No dia 9 de outubro, novamente pedimos o bloqueio, não tivemos resposta. Dia 16 de outubro, nós pedimos novamente o termo de verificação de caixa, que é aquele que eu te mostrei anteriormente, em relação ao 2024 e até o momento, até o 2025, não obtivemos resposta. Dia 28 de outubro, pedimos novamente a resposta do termo de verificação de 2024, mas as dívidas não tivemos resposta. Sim, mas aí, Denise, vocês estão reivindicando muito perante a Prefeitura, mas e o trâmite na Justiça? Nós reivindicamos perante o Instituto, que é nosso, do servidor. Porque o Instituto Servidor e todos esses documentos, Valdeci, todos esses documentos, a gente encaminhou para o Ministério Público, inclusive tivemos no Ministério Público eu, Viviane, Suélio e Keilão. Sim. O Samuel também era para ir, só que no dia não teve como ele ir, porque ele estava no hospital, então ele não pôde ir. Mas nós estivemos com o promotor. Com o promotor. Mas aí o sindicato não cogitou de entrar com ação direto na Justiça? Vocês estão tentando via Ministério Público? Nós estamos tentando via Ministério Público. Mas há uma possibilidade também de fazer uma ação. Nós entramos via Ministério Público, por quê? Porque nós pensamos que seria uma forma mais rápida. Mais rápida. Mas não está sendo rápida, né? Nós pensamos que seria uma forma mais rápida, porque a gente gostaria de uma resposta que viesse à contenda e que viesse para satisfação do servidor, né? Que a gente não tivesse aí nesse martírio. A nossa previdência está quebrada. A nossa previdência, amanhã os servidores inativos não vão receber. E aí foi uma coisa muito interessante, porque no dia que nós tivemos a reunião, onde se falava no bloqueio, e foi no dia que a Franciele falou que estava deixando o Instituto de Previdência, foi dito uma coisa interessante na reunião, que nós, sindicato, não estávamos pensando nos servidores ativos. Por isso que porque se bloqueasse, os ativos não iriam receber os pagamentos. Em privilégio dos aposentados. Em privilégio dos aposentados. Mas eu vejo, por outro lado, Valdeci, me corrija se às vezes você achar que eu estou sendo alienada, que eu não estou pensando direito. Mas, se os inativos não recebem, se o Instituto fecha e eles não recebem, eles vão voltar a receber da Prefeitura. Se os inativos voltam a receber da Prefeitura, eles estão de pés e mãos amarradas. Por quê? O inativo ele vai fazer o quê? Ele vai fazer greve de quê? Só se for de fome. Ele não tem condições de fazer greve, ele é inativo. Ele é inativo. Ele já é aposentado. Ele já contribuiu a vida toda com o Instituto para chegar àquele momento da aposentadoria. Mas se os ativos, quem está na ativa fica sem receber, o que acontece? Acontece paralisação, acontece manifestação, acontece greve. Ele tem um poder de reação. Ele tem um poder de reação. Então, não era que a gente não estava pensando nos ativos, não. É justamente o contrário. Eu acho que a gestão estava justamente pensando nisso aí, que se a gente ativo ficasse sem receber, o estrago seria maior. Muito bem. São mais de 1.000 funcionários da Prefeitura, destes mais de 800 efetivos. E o Sindiporá no papel em defesa destes, esses que cuidam aí do serviço público. Limpeza pública, obras lá na garagem, saúde, educação, enfim, a cidade depende muito dos funcionários da Prefeitura. E ela aqui, a Denise, é a presidente do sindicato desses servidores.
Denise, soluções aí para o IPAZI. Surgem muitas ideias aí, a gente ouve falar que a prefeitura poderia entregar um imóvel para poder servir como patrimônio e o IPAZI vender o imóvel, fazer dinheiro. De que soluções você mais aprecia aí das que você já ouviu? Então, além, é claro, de fazer corretamente os pagamentos do parcelamento, reparcelamento e os aportes e os recolhimentos do patronal. Isso. Além do desconto em folha. Isso. O desconto em folha não tem tido muito problema. Sim, chegou a atrasar esse ano, sim. Inclusive, quando estava aqui em agosto, quando a gente pediu o bloqueio, no dia que eles foram lá para pedir para dar o prazo de mais 15 dias, a parte funcional também estava em atraso. E aí eles pagaram a parte funcional e pediu os 15 dias e o Conselho cedeu os 15 dias para a gestão. Então, vamos lá, soluções para o IPAZI. A gente vem pensando nessas soluções desde 2023, quando a gente assumiu. A gente fez algumas reuniões, tanto com os vereadores, quanto com o próprio IPAZI, para a gente levantar algumas sugestões que pudessem tirar o IPAZI lá daquela zona de desconforto, que a gente tinha, no início de 2025, a gente ainda tinha 15 milhões no fundo de investimento, que é a reserva do Instituto, e que hoje só estava em 7 milhões. Por quê? Porque o IPAZI tinha que tirar todo mês para pagar o servidor inativo, porque não estava entrando dinheiro dos parcelamentos, reparcelamentos e da parte patronal, aporte e etc. Então, o que a gente havia pensado? Tanto nos imóveis que poderiam ser repassados para o IPAZI, tanto revender ou fazer alguns prédios para locação, né? A gente também tinha pensado que o IPAZI também poderia trabalhar de forma que ele pudesse estar emprestando dinheiro, assim como o banco faz, empresta dinheiro para o servidor de forma consignada, ele também pudesse estar fazendo isso para os servidores. A gente também pensou nessa solução. Para não ficar um instituto só em função de aposentadoria. Isso, só em função. E também estaria entrando dinheiro todo mês dos juros, né? Porque eu empresto dinheiro, tem os juros, todo mundo sabe. Então, era uma forma também... Uma nova forma de renda. Uma forma de renda. Mas, até o momento, nenhuma das soluções que a gente pensou e que a gente levou para as gestões, tanto passada quanto a que assumiu, não foi desenvolvida. Agora, nessa última sessão de outubro, a vereadora Cláudia falou, em uma das suas falas, ela leu um projeto lá, que ela é secretária, né, da Câmara, ela leu o projeto lá em que o município está colocando um terreno à venda e que esse dinheiro será revestido ao IPAZI. E ela citou qual é esse terreno? É um terreno, acho que na Nova Iporá, no valor inicial de venda de 4,5 milhões. É um bom dinheiro, né? É um começo. É um começo. Para a dívida do IPAZI não é muita coisa, não. Mas são 4 milhões. Ela disse isso. Disse. Vamos ver o que acontece, né? É isso aí. Denise Pinheiro, a nossa entrevistada aqui, falando de muita coisa que tem a ver com os funcionários públicos. E o mais grave é a questão do IPAZI, assunto que nós estamos abordando aqui com ela. Ô, Denise, o IPAZI passou por uma substituição aí lá na chefia. A presidência alterou. A Franciele deixou o cargo e a Valquíria assumiu. O tempo que a Valquíria está lá é muito curto. Mas já deu para perceber alguma mudança? A filosofia é a mesma? O que você tem a dizer? Até o momento, não. A gente está aguardando a reunião do Conselho, né, para que a gente possa estar indo também nessa reunião do Conselho, para que a gente possa ter uma opinião de como está agora com a nova gestão. Ainda não foi feita a reunião do Conselho após a Valquíria ter assumido, né? Então, a gente ainda não pode falar dessa avaliação, não. Sim, nós aqui no Hoje Notícias debatemos assuntos importantes que têm a ver com o Iporá. E assunto mais importante do que os funcionários da prefeitura, talvez não tenha. É realmente eles que fazem o serviço público acontecer aqui na nossa cidade. Estamos numa transmissão que tem apoios
apoios importantes, apoio do Mais Delivery, esse aplicativo que você precisa baixar aí no seu celular. Deu fome? O aplicativo Mais Delivery resolve, baixa no seu celular. Agora temos em Iporá o aplicativo para pedir alimentação, sanduíche, pizza, bebidas. Baixe o Mais Delivery, porque as empresas de alimentação e bebidas de Iporá estão cadastradas nele. E aí você recebe rapidamente em casa o que você pedir. A nossa transmissão tem apoios. Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e tem serviço de coleta também em cidades vizinhas, como Amorinópolis, Jalpaci, e o Laboratório Bioanálise tem coleta até lá em Piranhas. Nós temos apoio aqui de Bioenge Soluções Ambientais, a empresa da Maiara e do Endel. Os dois, a Maiara e o Endel, são dois experts em meio ambiente aqui na região. Eles estão lá à frente da Bioenge Soluções Ambientais, onde você tem ali regularização e licenciamentos ambientais, empresa que atua em desembarques, planejamento ambiental, rural e empresarial. Temos apoio aqui do Baratão Shopping, todos sabem, o maior e que está há 4 décadas atendendo o Iporá e até a região. E quem mora dentro do perímetro urbano pode pedir pelo WhatsApp. Para isso, memorize aí, ó. Tecle 649-8154-1495. Denise, é na Câmara de Vereadores que os servidores esperam a postura lá para impedir o pior para a carreira de vocês, funcionários da Prefeitura. Agora lá a gente escuta todos os vereadores falarem que estão do lado dos funcionários. Nós não escutamos nenhum vereador falar que não está do lado dos funcionários. Eu quero ouvir de você agora aqui. Quais são os vereadores mais realmente do lado dos servidores? São 13. E aí? Isso. Você falou, e é o que eu ouço também, que todas as vezes que a gente vai até a Câmara e que a gente participa das reuniões e que a gente se reúne com os vereadores, todos falam que estão do lado do servidor, porque, inclusive, ali nós temos servidores, né, que são vereadores. A vereadora Cláudia e a vereadora Viviane. Né? A vereadora Viviane, ela está totalmente à disposição do mandato, mas a vereadora Cláudia não, ela está trabalhando, ela está atuando. Então, todos falam, mas assim, aqueles que mais participam de todas as coisas que a gente convoca, que a gente chama, são a vereadora Viviane, Suélio, Keilão, Samuel e o Rangel Pimenta. Os mais presentes na luta. Isso, os mais presentes, os que estão ali mais atuando. Então vamos repetir o nome dos vereadores aí que estão na luta. É o Suélio, a Viviane, o Keilão. Isso. Quem mais? E o Rangel. E o Rangel. Isso. É isso aí, parabéns para eles, então. Que estão aí na luta do lado do Iporá. Mas todos falaram que estão do lado dos servidores. A gente estava esperando a votação do dia 20 e 21 para saber, mas aí não foi retirado, né? Ainda bem que foi retirado, para a gente não se decepcionar. Seria o teste de fogo. Seria o teste de fogo, mas graças a Deus, né, no dia lá, teve alguns que se manifestaram. O Neguinho Duarte se manifestou que o voto dele seria o contrário ao projeto. Assim. O Rafael também se manifestou que seria contrário ao projeto. Muito bem. Né? Então, vamos pontuar isso também. Alguns se manifestaram, outros ficaram em silêncio. Né? Mas esses se manifestaram. Muito bem. Denise, agora vamos falar do Sindiporá como entidade. Quais avanços recentes lá na grande área do Sindiporá? Eu conheço lá e vocês têm uma área maravilhosa. É um quarteirão de área ali perto da Vila José Cândido Vieira, ali perto da Cachoeirinha, nas margens do Córrego Santo Antônio, ali ao lado do tiro de guerra, entre vocês e o tiro de guerra, só tem a rua de saída para a zona rural, e lá é uma área enorme, onde está a sede de vocês, e a gente não visitou recentemente. Quais as novidades por lá? Uma das maiores novidades, você lembra que quando eu vim aqui na primeira vez, a gente falou que o nosso sonho primeiro seria cercar. E graças a Deus, hoje o Sindiporá está totalmente cercado. Está cercado. Totalmente. Eu lembro que você interrompeu a obra da piscina, sim, julgando que era muito mais importante cercar toda a área do que terminar a piscina. Sim. Justamente pela proteção. Pela proteção. Realmente era uma área aberta. Um ambiente aberto. Era cerca de arame. Né? Isso, era cerca de arame. Então, o que a gente fez? Agora a gente conseguiu fechar toda a área do sindicato. Para agora a gente pensar em concluir
a obra da piscina. Nós tivemos que dar uma suspendida agora, né, depois que nós terminamos de cercar o sindicato. Por quê? Porque agora, em outubro, nós propiciamos a volta da festa, do Dia do Servidor Público. Graças a Deus. Já teve. Já aconteceu. Foi no dia 25 de outubro, nós fizemos no sábado, foi um almoço, graças a Deus, uma festa super tranquila. Foi lá? Foi no Parque de Exposição Agropecuário. Lá você ainda não tem uma área coberta grande. Não temos, né, uma área coberta a não ser o escritório. Né? Depois que a gente concluir a piscina, a gente vai fazer o nosso salão de eventos e reuniões. Mas, graças a Deus, a festa foi um sucesso. Tiveram ali, a gente fez uma festa para 1.000 pessoas. A festa, pelo que a gente viu, deu aproximadamente umas 700 pessoas na festa. Para as famílias, então, no geral, né? Para a família, para o sindicalizado, sua família, aquele seu convidado mais próximo, né, que ele quis levar. Então, assim, foi uma festa muito boa. E, graças a Deus, a gente teve um apoio muito grande de vários patrocinadores aqui da região e da nossa cidade. Então, a área grande, é muito grande a área do Sindiporá, está toda fechada agora. Então, você retoma agora a obra da piscina. Sim, agora o nosso objeto é concluir aquela piscina. E tem uma planta ampla, né, para se fazer obras, tem todo um mapeamento de obra que certamente nem lá seu já mandato... Lá já tem um projeto que eu já recebi esse projeto pronto. Para ser executado, sim. O ex-presidente Adair, ele obteve a área e fez um planejamento, sim. E agora é um presidente após o outro e concluindo isso. E realmente é uma área, é um patrimônio, um imóvel de muito valor. Por isso é muito importante que você, servidor público, seja um sindicalizado. Porque a única contribuição, Valdeci, que a gente recebe no sindicato é do sindicalizado. É o desconto no contra-cheque. Isso, é o desconto no contra-cheque. Que é de 2% em cima do salário base. Pouca coisa. Pouca coisa. E, de repente, a gente tem fortalece a entidade. A gente tem aí servidor que contribui com menos de R$40. Denise, tem essa luta toda de vocês, mas eu quero te perguntar, assim, no geral, quais são os serviços prestados pelo sindicato? Tem um convênio aqui, alguma coisa ali? Nos fale disso. Sim, a gente tem parceiros aqui no município, a gente tem depósito de gás que é parceiro, a gente tem lojas dentro do comércio local que são parceiras do Sindiporá. Preços melhores para o sindicalizado. Sim, dá aquele descontão que só o sindicalizado do Sindiporá tem. Então, assim, você que é sindicalizado, pegou sua carteirinha, a gente tem posto de combustível que dá desconto. Né, no combustível. Então, nós temos vários parceiros. Graças a Deus, o comércio de Iporá tem abraçado ao Sindiporá e tem dado esse apoio para o sindicato e para os nossos filiados. É isso aí. Denise Pinheiro, nossa entrevistada da noite aqui no OG Notícias. Obrigado, pessoal lá do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Gratidão também aos nossos patrocinadores, Bioenge Soluções Ambientais, Laboratório Bioanálise e o aplicativo Mais Delivery, além do Baratão Shopping. Essas empresas estão conosco aqui dando condições para a gente discutir os problemas de Iporá, apresentar as soluções, trazer os entrevistados. E hoje foi a Denise. Denise, eu vou terminar a conversa contigo te perguntando por planos futuros para o Sindiporá. Lutar por defender a classe e acompanhar aí o dia a dia na Câmara de Vereadores, os projetos de lei, ficar em defesa, é claro, isso já é da rotina de vocês. Você tem lá o clube, que é um projeto futuro. Planos futuros, em linha geral, quais são? Eu quero falar aqui que o meu plano, que eu estou firme nele, desde 2023, quando eu entrei, que é um objetivo meu, pessoal, enquanto presidente, porque eu coloquei como um objetivo realmente, é que, inclusive, quando eu vim aqui na primeira entrevista, eu falei isso para você, na época que estava na campanha dos prefeitos, é o descongelamento da tabela dos servidores dos serviços gerais, serviços gerais de higiene e alimentação, serviços póstumos, serviços gerais de ginásio e urbanismo, gari. O que é o descongelamento? É porque essa tabela, ela teve um aumento na época do prefeito Danilo Gleick, ela teve um aumento, e aí ele congelou os valores. Então, as progressões desses servidores, tanto de forma horizontal como de forma vertical, foram congeladas. Então, você está lá na letra A,
você ganha, vou dar um exemplo do Gari, 1.500 e alguma coisa. Ele vai até a última letra ganhando o mesmo valor. Os demais servidores, não. A partir do momento que ele muda da letra A para a letra B, para a letra C, ele tem um aumento. É muito? Não é muito, mas qualquer tanto que aumenta para a gente já é bom. Isso incentiva ao servidor a estar melhorando enquanto Você quer profissional. que isso aconteça automaticamente? Eu já pedi muito. Eu já pedi muitas vezes. Eu já pedi na outra gestão. Isso já não depende mais de lei. Eu já pedi nessa gestão e eu venho pedindo, e inclusive, da última vez que eu estive com a secretária de administração, a dona Ruth, ela falou que isso aconteceria agora em outubro. Infelizmente, não aconteceu. Já tem lei para isso, é só fazer cumprir. É só realmente descongelar a tabela e colocar esse reajuste de progressão. É só isso, eu não estou pedindo aumento de salário. Eu estou pedindo o descongelamento da tabela. E a prefeitura se recusa a fazer isso, certamente alegando despesa, porque vai aumentar a folha. É isso, né? Certamente. Eles falam que precisa de um planejamento, que precisa de ver como que vai ficar os gastos. Mas, não impactar assim, a folha. Mas como eu venho pedindo nessa gestão, desde quando a atual prefeita ganhou, na primeira reunião que ela foi lá no sindicato, antes dela assumir a prefeitura, foi um dos meus pedidos, já daria para ter feito essa previsão, esse estudo. Já poderia ter me dado uma data. E isso vai acontecer em tal época, porque até a última vez que eu conversei com a prefeita, ela falou que faria isso ainda esse ano, e não aconteceu. A última vez depois disso, eu conversei com a secretária de administração, a dona Ruth, ela falou que isso aconteceria agora no mês de outubro, que já estava tudo se organizando para que acontecesse agora em outubro. E não aconteceu. Ainda tem amanhã. Hoje é o penúltimo dia do mês, né? Isso. Outubro está terminando. Tomara que aconteça, né, Denise? Tomara que ainda aconteça esse ano. Muito bem, Denise, obrigado por você ter vindo. Você prestou muitas informações sobre os nossos funcionários da prefeitura. Valeu demais. Muito obrigada sempre pelo espaço que você tem dado ao Sindiporá, a nós servidores públicos, porque a gente precisa realmente desse espaço. Infelizmente, eu gostaria muito de poder contratar empresas para que fizesse realmente esse trabalho de marketing para o sindicato. Mas eu preciso de mais sindicalizados para que a gente consiga fazer esse trabalho. Né? Mas que isso é muito bom. Então, muito obrigada sempre pelo espaço. E aí, que aquele que é funcionário efetivo da prefeitura, que não é sindicalizado, que sindicalize. Sim, que sindicalize. Que venha para a luta junto com a gente, porque é de suma importância. Nós somos o sindicato. Nós. E se tem mais sindicalizado, fortalece mais. Com certeza. Denise, obrigado você por você ter vindo. A gente sempre termina aqui os nossos bate-papos entregando para quem aqui vem um presentinho. Dessa vez, mais uma vez, um livro. É o livro de nossa autoria, Denise, é o último livro que nós publicamos, Versos, Cores e Emoções. Livro de poesia para você. Muito obrigada, muito obrigada. Já tenho um dos seus livros, né? Fica e agora o segundo livro. Vá colecionando lá. É isso aí, Denise, obrigado. A gente entrevistou a presidente do Sindiporá. É sempre assim, noites de terças e quintas, sempre recebendo convidados. E assim vai ser na próxima terça, 20 horas. Nós vamos ter aqui alguém para a gente entrevistar e que vai trazer assuntos importantes que dizem respeito a Iporá. Até terça, um abraço a todos.